Meu nome é Tammy Marchiori, eu sou neuropsicóloga e mais do que ensinar técnica para você nessa aula, eu quero dividir muito da minha experiência clínica avaliando transtornos de humor ao longo desses anos. Uma coisa que é complicada, né, e que a gente tem que ser assertivo nessa primeira fase de contato com o nosso paciente, é que além da gente ter dentro dos transtornos de humor ali vários tipos de transtorno depressivo unipolar, vários tipos de transtorno bipolar, a gente tem também outras condições e transtornos que podem simular os exatos mesmos sintomas. Então, se a gente não tiver um cuidado delicado aí, a gente não vai acertar a intervenção, o tratamento daquele paciente. Então, um paciente com um transtorno depressivo maior, né, uma depressão unipolar e um paciente com transtorno depressivo bipolar, eles vão demandar diferentes intervenções, tanto psicoterapêuticas quanto medicamentosas. E muitas vezes o psiquiatra, ele não vai ter esse acompanhamento longitudinal e semanal ou quinzenal que o psicólogo tem. Então, o psicólogo, ele vai ter ali uma capacidade de coleta de dados, até por a gente estar mais exposto a esse paciente, ter mais tempo com esse paciente, muito melhor, se a gente souber como coletar esses dados, como correlacionar as informações que a gente consegue colher com esse paciente. Então, eu vou dividir com você como fazer uma anamnese de excelência em transtorno de humor, para você conseguir avaliar e destrinchar aí o que é, né? Quais são as suas hipóteses diagnósticas, o que você faz com isso, como você devolve isso ao paciente ou ao médico, à equipe aí que está trabalhando com esse paciente, entender se tem comorbidades que são muito comuns nesses casos, ou se é uma coisa ou outra que a gente chama de diagnóstico diferencial. Então é isso que eu quero te ajudar ao longo dessa aula. Então, o que você vai aprender hoje aqui comigo? A conduzir uma anamnese para avaliar o humor, que vai gerar hipóteses diagnósticas úteis e não um rótulo apressado, um mapa de risco atual e previsível, que é muito importante, e um plano inicial de prevenção para as primeiras 4 semanas. A gente precisa entender o que é prioritário. E em alguns casos, você vai ter uma hipótese inicial, mas você vai de fato conseguir fechar um diagnóstico, muitas vezes de forma colaborativa com o médico, ao longo do tempo. Mas, de certa forma, esse paciente que te procurou, ele vem já com prejuízo e um sofrimento que precisa ser atenuado aí nas primeiras semanas de acompanhamento. Então, não dá pra gente esperar fechar um diagnóstico pra gente conseguir ajudar a melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, o foco aqui é muito prático. A anamnese que você vai aprender não busca só fechar um diagnóstico, mas gerar uma hipótese realista, às vezes mais de uma, identificar situações de risco, autoagressão, recaída, piora súbita, ideação suicida e traçar um plano terapêutico para o início do tratamento. Evite o erro de tentar rotular o paciente rapidinho. Tá? Muitas vezes o mais ético e útil é trabalhar com hipóteses diagnósticas provisórias até que você tenha certeza. Até porque eu vou explicar aqui ao longo do tempo, mas alguns quadros clínicos a gente vai ter que encaminhar esse paciente para um médico para excluir também outras possibilidades fisiológicas. Às vezes o médico pede um exame para ver se é uma coisa, se é outra, né? Se esse paciente, sei lá, tá com a tireoide, se esse paciente tem uma apneia, o que está acontecendo que pode influenciar ou parecer, por exemplo, um transtorno depressivo. Então, a gente tem que ir com muito cuidado a respeito disso. E eu trabalho com terapias baseadas em evidências, como a terapia cognitiva comportamental, terapia de ritmo, DBT, ACT, dependendo aí da demanda do paciente. E o postulado é que esse trabalho é sempre colaborativo com o paciente, né? Então, não estou ali como um ser de suposto saber que guardo tudo para mim. Claro que eu vou sentir, perceber ali a capacidade do paciente de lidar com essas informações, o impacto dessas informações na vida desse paciente, mas com muito cuidado e avaliando aí esse paciente, eu vou trocando essas hipóteses com ele, o que faz sentido, o que não faz, o que aquilo significa para ele. Então, eu vou trabalhando muito com psicoeducação nesse processo também. O objetivo clínico da anamnese para avaliar um transtorno de humor é que você não está coletando a história, você está construindo um modelo causal, vamos dizer assim, né? Mas não no sentido de causa e efeito, no sentido de informações que vão te dar ali
mais base para você construir ali a sua hipótese. Então, toda pergunta precisa servir a pelo menos uma função. E eu gosto muito de explicar essa etapa que eu acho essencial. Então, o ponto central aqui é você construir um modelo explicativo do sofrimento da pessoa e não só coletar dados. Tá. Como que o humor dessa pessoa varia ao longo do tempo? Episódios que vêm e vão, o humor tá sempre baixo, ou às vezes tá baixo e de repente piora muito. Qual o mecanismo dominante aí? O que parece dirigir esses sintomas? Humor, trauma, ansiedade? Quais os riscos atuais e próximos, né? O que mantém esse quadro atualmente? Por exemplo, isolamento, uma rotina desorganizada, ruminação, o ambiente dessa pessoa. Então, essas informações são essenciais para a gente começar a coletar os dados. Depois eu vou mostrar um modelo que eu desenvolvi, que eu uso na minha clínica também, que eu ensino para os meus alunos, que dá um guia de como fazer isso de forma prática. A gente precisa entender dois pontos que são diferentes, né? Uma anamnese descritiva e uma anamnese funcional. A descritiva, ela foca nos sintomas, o que aconteceu com essa pessoa, né? Então, o que aconteceu, quando aconteceu. A funcional, ela foca no padrão do funcionamento, causas, fatores de manutenção. Então, em vez de anotar que o paciente tem tristeza e cansaço, você percebe que isso é muito subjetivo. Isso aparece em ondas, depende de gatilhos, tem relação com sono. O que é tristeza para esse paciente? Qual o comportamento observável que diz que ele está triste? E aí eu destrincho em três coisas. A tristeza, como você sente ela em reação fisiológica? Ah, quando eu tô triste, eu tenho dor de estômago, tenho isso, tenho aquilo. Quais são os pensamentos quando você tá triste? Ah, quando eu tô triste, eu penso que nada vale a pena e etc. Então você tem aí um fator de desesperança, certo? Qual o comportamento que você tem quando você tá triste? Ah, eu como demais, eu me afasto das pessoas. Então eu destrincho para ter dados objetivos. O que a pessoa fala, eu tô triste, ah, cansaço, tá? Como é esse cansaço no seu corpo? Qual a reação fisiológica? Eu sinto peso nas pernas. Ah, não, na verdade eu não sinto nada no meu corpo, mas esse cansaço que eu tô falando é que eu não tenho vontade de fazer nada, eu acho que nada vale a pena. Então tem um aspecto cognitivo do pensamento desse cansaço. Qual o comportamento? Eu fico deitado o dia inteiro. Então, tudo que o paciente te fala, você não pode presumir que você está entendendo o que significa. O cansaço para mim pode ser diferente do cansaço para você. A tristeza para mim pode ser diferente da tristeza para você. Então, eu vou destrinchar em comportamentos observáveis e dados mais concretos. Então, eu sempre destrincho em três etapas. Qual o pensamento, a cognição aqui, e às vezes o paciente não tem, não lembro, não consigo, mas eu sempre tento destrinchar. Qual é a reação fisiológica, a percepção do que estava acontecendo no corpo, né? Fisiologicamente naquele momento. Eu estava com falta de ar, eu estava com dor de barriga, eu sinto um cansaço, uma dor. E também qual o comportamento que isso traz, o que você faz para lidar com isso ou não, ou qual comportamento isso evita ou para. Então, são dados muito importantes para você entender todas essas funções, né? Como eu falei, não no sentido aqui de causa e efeito, mas construir um modelo explicativo do sofrimento dessa pessoa. Então, você precisa explicar o que está acontecendo e para isso você precisa de dados. É muito comum, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui, o paciente com transtorno afetivo bipolar tipo 2 chegar falando que ele tem ansiedade ou que ele tem TDAH. Então ele já vem com o diagnóstico fechado e às vezes fechado até por outros profissionais que não tiveram essa análise de uma maneira adequada, seja por não terem tido tempo, ou enfim. Por quê, Tami? Porque os sintomas podem parecer iguaizinhos, porque eu fico agitado, porque eu não consigo ficar quieto, ou porque eu não consigo ter foco, então, nananã. E aí, quando você pega só os sintomas e não entende tudo isso que eu tô explicando, né? Como ele se apresenta, em quanto tempo, qual é a mudança disso, você come bola. Come bola e come mesmo. Para simplificar, eu gosto de falar de 5 perguntas invisíveis que guiam muita coisa já, tá? Muita coisa mesmo. Eu sei que tem muitas coisas que a gente tem que investigar, mas tem 5 perguntas que eu acho que dão um norte pra gente, que são muito boas.
Essas são perguntas que você pensa internamente enquanto o paciente fala, tá? Então, você não necessariamente precisa perguntar isso diretamente para o paciente. Você vai colher isso ou até colocar perguntas que te tragam essa resposta. Primeira, isso é algo novo? É um estado desse momento? Ou é de longa data? Parece mais um traço. Quando começou, nossa, desde pequena eu lembro, mas piorou em determinado momento. Teve uma mudança de padrão? Além de ser novo ou ser algo de longa data, teve uma mudança nesse padrão? Isso é importante. Padrão do quê? Do sintoma, tá? Do sintoma que a gente tá falando aí com o paciente. Outra coisa, o humor muda sozinho, autônomo, ou ele sempre está reagindo ao ambiente? Ah, é sempre quando eu brigo com alguém, é sempre quando alguém me abandona. Por exemplo, eu vou dar um exemplo e você vai entender na parte de diagnóstico diferencial que isso não necessariamente é um excludente de um diagnóstico ou outro, mas é um dado. Então vamos dizer que a pessoa fala assim: eu tenho uma desregulação emocional intensa, fico irritado, agressivo, não consigo dormir. Tá, isso acontece de que forma? Isso acontece agora, faz tempo? Nossa, já faz um tempão. E acontece e depois melhora? Ou você fica assim constantemente? Não, acontece e melhora. Daí você já fala, então será que é algo da personalidade? Será que é um transtorno de humor bipolar? Já que acontece e depois melhora? Daí você vai perguntar para a pessoa, isso acontece do nada? Ou sempre que acontece tem um gatilho? Ah, às vezes tem gatilho, mas às vezes acontece do nada. Então tá me indicando talvez mais algo relacionado a um humor bipolar, uma ativação. Ou não, acontece só quando eu tenho um relacionamento e alguém me abandona, termina comigo, um amigo para de falar comigo. Talvez um transtorno de personalidade ali num cluster B, talvez um borderline, né? Medo do abandono, aquela sensação de vazio crônico, e daí a pessoa desregula emocionalmente sempre que alguém abandona, já que é só referente a uma questão relacional. Então, percebe? E aqui eu não fechei diagnóstico, eu comecei a levantar hipóteses. E isso é um dado importante. Outra pergunta: o problema central aqui, ele é humor ou outro fator? Qual é o problema central? O problema central são os meus relacionamentos. O problema central é que eu não me concentro no trabalho. O problema central é o humor. E aqui, eu preciso definir melhor o humor para você. Muita gente acha que o humor é estar feliz ou triste, né? E na verdade tem pouco a ver com isso. Tem também, isso também engloba. Mas eu gosto de definir o humor para ficar mais fácil com você, para você. Duas coisas você tem que lembrar. Duas coisas já vai te ajudar muito a pensar no humor da pessoa. A primeira coisa é a energia física e mental da pessoa. Então, energia física, minha capacidade física de fazer as coisas, de ter energia física para fazer as coisas, viver minha vida. Energia mental, raciocinar, pensar, lembrar. Então, o humor, ele impacta na energia física e mental. Isso é um dado importante. A segunda coisa é a sensibilidade. Então, muitas pessoas elas ficam apáticas ali, não tem, perde a sensibilidade, a capacidade de sentir prazer na vida, ou até muito sensível, muito triste, né? Por exemplo, fica muito sensível. Então, o humor ele impacta muito no nível de energia e na sensibilidade da pessoa. Isso ajuda muito a gente pensar e delimitar melhor o humor na nossa cabeça. Então, o problema central é o humor, nível de sensibilidade, aí capacidade de sentir prazer ou não, ou muito sensível mais que o normal, né, etc. E a energia física e mental tiveram uma alteração. E energia, eu falo, por exemplo, alterou a necessidade de sono dessa pessoa. Então, ou ela dorme demais, ou ela não dorme e não fica cansada, tem uma alteração aí no nível de energia, a pessoa não consegue se concentrar, pensar, sentir prazer, ou sente prazer demais, busca prazer toda hora. Então teve uma alteração nessas áreas, não só para menos, tá? A melhora ela vem com uma rotina ou só com distração emocional? E aí tem um ponto importante, você pergunta para a pessoa, teve dias ou momentos que você sentiu que isso melhorou de alguma forma?
Não, não melhora com nada. Já tentei tudo. O que que é tudo? O que que você já tentou fazer? Já tentei fazer terapia. O que que você trabalhou na terapia ou não? Já tentei medicação. Quais medicações? Qual resposta terapêutica de cada medicação? Eu peço para os meus pacientes fazerem uma listinha com a linha do tempo de medicações que eles usaram e qual foi a resposta terapêutica. Então, mas a gente não é médico. Não, mas isso é um dado importante, tanto para trocar com os médicos, quanto para ajudar a gente a montar esse quebra-cabeça. Eu gosto de falar que a avaliação eu gosto muito do Sherlock Holmes, né? Eu sempre uso esse exemplo. É como a gente resolver um mistério. Para resolver um mistério, eu não preciso de pistas, eu não preciso de dados. Para eu resolver esse mistério, é a mesma coisa. Quanto mais pistas, mais dados eu tenho, mais assertivo eu vou ser para resolver o mistério, tá? Então, e se melhorou, tá? Então, não, eu melhorei em alguns momentos. O que que você estava fazendo quando melhorou? Que mudança teve? Foi o ambiente? Foi uma medicação? Foram as pessoas? Ou você estava dormindo melhor aqueles dias? O que estava acontecendo quando você estava melhor? Então, isso dá dados para eu entender a resposta de melhora dessa pessoa e o que está influenciando ou não. E outra coisa, o que está mantendo esse estado? Né? Poxa, eu arrumo tudo, não tem briga, não tem estresse, isso, aquilo mesmo assim acontece, ou tá tudo uma zona, então nem sei como tá, acho que tá tudo mantendo esse estado. E é muito comum que uma coisa puxe a outra, né? Então a pessoa, sei lá, depressiva e ela começa a se isolar socialmente ou evitar as pessoas, e aí tem questões no relacionamento, aí ela não tem energia para trabalhar, aí baixa a produtividade no trabalho, tem problema no trabalho, às vezes começa a comer demais e ganha peso, daí você fala, o problema é com a autoimagem, é que trabalha com relacionamento, é com tudo. Ou mesmo na bipolaridade, né? Então a pessoa numa fase de ativação briga com as pessoas porque tá irritada, daí tem problema no relacionamento, aí fica impulsiva, faz dívida, daí tem problema financeiro, enfim. Então é comum que esses quadros venham muito poluídos e até comórbidos, né? Como eu vou falar mais pra frente. Então você tem que ir destrinchando isso com perguntas específicas. O grande problema da avaliação é quando o psicólogo pergunta e acha que entendeu a experiência do paciente. Então, eu tô impulsivo. Ah, legal, daí você anota na ficha. Impulsividade. O que é estar impulsivo para você? Eu faço compras. Tá, quanto que você faz de compras? Quanto que você gasta? É muito acima do seu salário? Teve uma mudança do padrão? Você sempre foi impulsivo? São perguntas muito importantes, porque às vezes, para a pessoa estar impulsiva, ai, comprei na Black Friday. Isso não necessariamente configura impulsividade para compra. Ah, não, mas cara, eu me masturbo 10 vezes por dia, compro na Amazon toda hora, brigo com as pessoas e depois me arrependo. Aí você vê. Outro ponto importante da gente investigar é se aquele sintoma, se aquela condição, se aquele prejuízo está acontecendo em um ambiente, em uma condição, ou está acontecendo em várias. Isso também dá pra gente uma informação muito importante sobre o que é transtorno, o que é uma reação ao ambiente e vice-versa. E não que um fator estressor no ambiente não possa aumentar a vulnerabilidade para a pessoa desenvolver um transtorno e vice-versa, ou um transtorno aumentar a vulnerabilidade para a pessoa ter um problema em um contexto da vida dela. Mas, mais uma vez, são dados que a gente tem que coletar. Então, não, eu tenho problema só em casa com a minha esposa. Eu vou pro trabalho é tranquilo, eu vou com meus amigos é tranquilo. São dados importantes pra gente. Eu gosto de falar que é importante a gente orientar a entrevista por curso do transtorno também. Então, quando a gente não entende o tempo, a chance da gente errar o diagnóstico é grande, né? Porque o desenvolvimento de um transtorno do neurodesenvolvimento, como o TDAH, do transtorno bipolar, de um transtorno de personalidade, eles são diferentes. Tem alguns marcadores aí, né? Vou citar alguns exemplos, e mais uma vez, esses exemplos não excluem ou não o diagnóstico, mas são dados, são indícios que vão apontar mais para um lado, mais para o outro. Então tá, vamos pegar um transtorno do neurodesenvolvimento, como o TDAH. O TDAH é do neurodesenvolvimento, ou seja, do desenvolvimento do cérebro da pessoa. Então, ninguém pega TDAH na rua com
20 anos, né? Como se pegasse gripe. Então, quando você faz um rastreio da linha do tempo da pessoa, você vai achar dificuldades ao longo da vida dela ali desde a infância. Ainda que a pessoa não tenha repetido de ano, porque às vezes a escola era assim, ou porque a mãe ajudava, ou seja lá, você vai pegar marcadores de maior dificuldade que a pessoa tinha referente às funções executivas, planejamento, organização, a capacidade de controle de impulso, regulação emocional, atenção, memória de trabalho. Então, essas dificuldades vão estar desde lá de trás, né? Tem um dado importante aqui de uma paciente minha, foi bem interessante. Tava em dúvida eu e o médico dela se era um TAB tipo 2 ou TDAH. E aí eu fui entrevistar a mãe dela, porque a paciente me falava que não, na infância, imagina, não tinha dificuldade, não tinha problema, tá? Mas tinha uma característica muito TDAH, assim, mesmo quando o humor dela, né, as questões davam uma estabilizada, as disfunções executivas eram muito permanentes, muito fortes. E aí eu entrevistando a mãe, eu fui entender como era a rotina dela, não só perguntar de forma aberta, sua filha tinha dificuldade de atenção, memória, dificuldade na escola, e lá. Não, eu fiz perguntas específicas, como era a rotina dela, como ela respondia aquela rotina. E aí a mãe me falou uma coisa muito interessante. Quando ela era pequena, na época da escola, elas tinham uma empregada e a empregada fazia tudo para minha paciente, tudo. Se a minha paciente não tinha nem que pegar o leite, a mulher pegava o leite, colocava a colherzinha, a menina fazia reforço escolar 3 vezes por semana, ou seja, o ambiente era tão estruturado que não tinha muito espaço para haver prejuízo e sofrimento do TDAH. Mas ela tinha dificuldades, né? Então ela tinha mais dificuldade, tanto que ela precisava de reforço tantas vezes por semana, a mulher tinha que ficar em cima para ajudar ela com tudo. Então, se eu só perguntasse, ela tinha prejuízo, tinha dificuldade na escola, tinha isso? Não, não tinha. Então as perguntas precisam ser mais estratégicas, né? Então o TDAH, ele tem esse marcador desde a infância, um marcador de dificuldade constante dessas funções executivas que eu tô falando. Atenção, claro, a capacidade. Não é que a pessoa com TDAH não tenha atenção, não é isso, pelo contrário, ela tem até hiperfoco muitas vezes. É que ela tem uma dificuldade de regular a atenção. O TDAH, na verdade, ele não é um déficit de atenção, é uma dificuldade de gerenciamento das funções. Gerenciar para onde vai a minha atenção ou não, gerenciar o meu tempo, gerenciar a minha ação, né? Não procrastinar quando uma coisa não me dá prazer imediato, tá lá, me organizar, né? O espaço-tempo. Então, várias coisas nesse sentido. Então, você vai ver isso de maneira constante, lá desde a infância. Por isso que, muitas vezes, mesmo em caso de pacientes adultos, quando o paciente me autoriza, eu entrevisto mãe, entrevisto marido, esposa, irmão mais velho, quando o pai e mãe já morreu. Eu entrevisto mesmo porque eu preciso coletar esses dados. Aí vamos dizer o TAB, né? O transtorno afetivo bipolar. Na grande parte dos casos, o quadro pode abrir na infância? Pode, mas é muito mais raro, né? Geralmente ele vai abrir entre os 15 e 25 anos ali, então uma mudança no padrão, só que a adolescência é difícil, né? A adolescência por si só já é um período difícil, então muitas vezes os pais colocam essa mudança do padrão quando o TAB abre na adolescência, ali 15, 17 anos, é uma pressão do vestibular, é porque é adolescente, etc. Então a gente vai pegando esses dados, esse rastreio. Outra coisa, outro indício é que transtorno afetivo bipolar, até o TDAH, são transtornos altamente hereditários, mas o TAB muito assim. Então, quando você tem uma pessoa com bipolaridade na sua frente, ou a hipótese, faz o rastreio que você vai encontrar na família. Se não pai, mãe, avós, tios, mas mais uma vez, a forma de coletar essas informações é muito importante. Ontem eu estava dando uma supervisão e aí a psicóloga tava me contando o caso e tal. E daí ela falou, tinha todas as características ali de um TAB, né? Tipo 2. E aí uma outra psicóloga que tava na supervisão falou assim: mas tem diagnóstico na família? Ela falou assim: eu perguntei, mas não tem nada de bipolaridade na família. Só que essa paciente tem 45 anos, ou seja, os pais dela são bem idosos. Gente, antigamente ninguém ia em psiquiatra, era só quem tava assim, andando pelado na rua, que era internado, só
casos mais graves, assim, muito. Então, muitas vezes você vê a bipolaridade na família, pessoas que eram alcoólatras, aquele tio que era alcoólatra, que perdeu tudo no jogo, que ganhou muito dinheiro e perdeu tudo, viciado em jogo, viciado em sexo, mãe, vó que era muito agressiva ou muito irritada ou que deprimia muito. Então você vai pegando muitas vezes pelos sintomas e não por diagnóstico em si, porque muitas pessoas não tiveram um diagnóstico formal. Então a forma de coletar essas informações é assim, muito importante. Na verdade, é o X da questão. Você não começa, então, por qual sintoma você tem. Você começa por como esse sintoma mudou ou não ao longo do tempo. Então, um paciente tá mal, diz que faz 10 anos, mas não tem episódios tão intensos. Ele acha que é até da personalidade dele. Parece uma distimia, ou é da personalidade da pessoa. Enfim, a pessoa fica mal por semanas, depois melhora, pode ser bipolaridade. Então, você vai começar pela história do curso e não pelo sintoma isolado, certo? Isso é um ponto importante. Então, ao invés de perguntar como que a pessoa tá, né? Vamos entender aí como o seu humor mudou ao longo do tempo, né? Me fala de períodos que você estava diferente do seu normal. O que é o normal para você? Isso já educa o paciente a pensar em termos de padrão e não só como ele se sente hoje. Claro que como ele se sente hoje é muito importante. Outro cuidado que a gente tem que tomar e eu sempre eu explico para os meus pacientes, porque às vezes o paciente vem para o psicólogo, o paciente, às vezes, né, boa parte das vezes, tem uma expectativa da consulta com psiquiatra, uma expectativa da consulta com psicólogo. E eu sempre pergunto para o paciente, quando ele está me vendo a primeira vez, qual a expectativa dele da consulta comigo, né? Qual a expectativa? Vamos dizer que o paciente veio, ele fez terapia, adorou, fez lá 10 anos de psicanálise, né? E daí eu começo a fazer perguntas estruturadas e etc. Esse paciente está com a expectativa de falar livremente, pôr para fora. E aí, às vezes, o paciente tem uma quebra ali comigo e não volta mais, ou não gosta, ou acha que eu não estou ouvindo ele, né? Então é muito importante o alinhamento de expectativa. Então eu sempre falo para o paciente, qual é a sua expectativa, né? Aí eu explico para ele meu trabalho e eu explico no início já a importância que eu sempre parto de uma avaliação inicial para depois começar o plano de intervenção. E eu explico, psicoeduco a importância do porquê, né, a favor dele, isso, do plano de intervenção, e lá, explico tudo. Daí, e eu pergunto se o paciente já fez terapia antes, qual foi a experiência dele, se foi positiva, negativa e por quê, e aí eu alinho. Se é muito diferente da forma como eu trabalho, eu explico por quê, se é parecido, eu explico o que que eu faço. Então, esse alinhamento de expectativa é essencial para o paciente ser colaborativo com você nesse processo de investigação. Porque se o paciente não vê por quê, né, se ele não espera isso do seu trabalho, se ele não vê o porquê se abrir com você, ou pensar junto com você, ou te dar informações, ou você fazer entrevista com a mãe, ele vai se fechando, ele vai achando que aquilo não é necessário. Então, é muito importante psicoeducar o paciente do porquê você está fazendo, quando você está fazendo, como você está fazendo, qual é o benefício daquilo, qual é a função de estar fazendo aquilo. Então, eu falo para os pacientes, em alguns momentos talvez eu vou te interromper para entender melhor uma coisa, para perguntar outra, por quê? Senão você vai falar assim, por exemplo, no curso do transtorno, quando apareceu, daí a pessoa pode começar a viajar na batata, que para ela tem correlação, tem contexto, mas talvez são muitas informações que não têm uma necessidade clínica ali naquele momento. Não é que você não vai deixar o paciente falar, mas você pode guiar esse paciente a partir do momento que ele está entendendo por que e como você está fazendo aquilo. Então vamos pensar agora nessa linha do tempo clínica. Eu vou colocar em blocos aqui para ficar mais didática, tá? É como se você construísse blocos de funcionamento e não um calendário, tá? Não necessariamente você precisa construir esses blocos desse jeito. Eu fiz assim para ficar mais didático. Então, primeira coisa, a gente precisa de uma baseline, né? Que é o eu normal, uma base, uma linha de base dele. Se você tivesse que descrever o seu eu normal, como que ele é? Isso dá indícios pra gente do TDAH, se é crônico, se não é, se começou em um momento. O que observar? Se é claro e estável, né? Sugere um transtorno, um quadro mais episódico. Sempre fui assim? É crônico? É um TDAH? É um traço persistente? É personalidade? Você vai avaliar.
Eu não sei dizer como eu sou. Pode indicar uma dificuldade de nomear emoção, desconexão do próprio estado interno, uma depressão grave. Lembra que eu falei que a depressão, o marcador, é baixa energia mental. Então, às vezes, a pessoa não consegue nem correlacionar essas ideias para definir e verbalizar isso para você. Então, essa baseline do eu normal ajuda muito a gente a ter uma luz. E aí, eu gosto de falar da primeira quebra dessa baseline, né? Quando foi a primeira vez que você percebeu, eu não tô como eu sempre fui? E muitas vezes a pessoa não vai te responder assim rápido. Talvez você tenha até que ajudar essa pessoa na leitura disso, né? Então foi construído gradual, foi depois de um trauma, foi depois que começou um trabalho novo, uma mudança no ambiente, foi depois de uma doença, foi depois de uma medicação. Então você vai construir isso com a pessoa. Eu gosto de ter uma leitura clínica por idade de início. Então, na infância, a gente tem hipóteses de neurodesenvolvimento, trauma precoce, um traço mais persistente. Na adolescência, depressão recorrente, ansiedade, bipolaridade, também um trauma, alguma coisa nesse sentido. Depois de um evento marcante, né, um humor reativo, trauma. Depois de um remédio, começou um remédio, uma sensibilidade farmacológica, necessidade de reavaliar a hipótese da questão da polaridade, mas uma coisa não exclui a outra. Então, por exemplo, a bipolaridade, como eu falei, é um transtorno altamente genético hereditário, mas ele tem uma vulnerabilidade genética, certo? O que abre o quadro, um dos fatores, é o estresse. Então vamos dizer que a pessoa, o adolescente, ele tem essa vulnerabilidade genética, tá? Então ele tem lá nos genes dele essa vulnerabilidade genética para o transtorno afetivo bipolar. E aí na adolescência, os pais se separam. Daí tem uma mudança no ambiente, mudança no sono, um fator estressor muito grande, coisas para ele dar, e aí abre o quadro da bipolaridade. Então você não pode falar assim, abriu na adolescência depois do divórcio dos pais, então não é bipolaridade. Não, pode ser sim. Então você precisa destrinchar tudo isso, tá? Uma coisa não exclui a outra. Isso é muito importante. Nossa, ia ser bom se fosse um fluxograma, né? Aconteceu isso, então é isso. Aconteceu isso, então é isso. Não. Os transtornos mentais, eles são multifatoriais, né? Então, no geral, eles têm uma base fisiológica, muitas vezes genética. Questões ambientais influenciam, questões psicológicas influenciam. Então, você tem que avaliar tudo isso com cuidado e com carinho, certo? Então, uma coisa não exclui a outra, mas dá indícios de você ir mais para um lado ou mais para o outro. Vamos pensar que o humor, então, ele vai ter uma linha do humor médio, assim, nem para baixo, nem para cima. Uma linha para baixo, uma linha para cima do humor. Para cima, para baixo do quê, Tami? Vamos pensar, então, aí, a nível de energia, né, física e mental e a capacidade da sensibilidade. Então, vamos pensar, eu tô fazendo aqui mais de uma forma mais didática, tá? Então vamos pensar na linha do humor assim, ó. Vou pegar um papel aqui, tá? Então eu tenho essa linha do humor aqui, certo? Para cima aqui, um aumento no nível de energia, certo? Para baixo, uma diminuição no nível de energia. Isso vem com vários sintomas. Eu vou mostrar para você agora uma guideline que eu gosto muito, ela é de 2020, ela não é super recente, mas eu gosto muito da forma como ela é didática para mostrar isso para você. Então vamos lá, nessa guideline que você está vendo aqui, o humor ele vai dividir em 3 tópicos: o nível de atividade aí, de energia, cognição e emoção. E aí, para cima e para baixo. Então, para cima, aumento da agitação psicomotora, da velocidade da fala, da distratibilidade, muitas vezes grandiosidade, né? Aquele self inflado, aumento da atividade dirigida a algo, de eu ficar focado em algo, super focado, diminuição da necessidade de sono para cima, aumento da energia. Aumento do comportamento de risco, né? Tipo, sexo sem camisinha, pegar um carro e dirigir a 1000 por hora, aumento do comportamento de risco, fuga de ideias, humor mais expansivo e a irritabilidade aqui no meio. Para
para baixo, anedonia, né? Humor mais depressivo, sentimento de culpa, de desvalor, fadiga, perda de energia, alteração no sono, alteração no apetite, às vezes um retardo psicomotor, mas pode acontecer uma agitação aqui também, dificuldade de concentração, de tomar decisões, ideação suicida. Então, é muito legal. Isso aqui eu acho bem didático pra gente olhar esse quadro do humor, certo? E aí, voltando para nossa apresentação, né, das fases para baixo, entra nesse tópico para baixo que eu mostrei para você. Algumas perguntas vão ajudar a gente a coletar essas informações. Quando você fica mal, como exatamente você fica? É aquilo que eu falei, como é ficar mal para você? Dura semanas, dias, meses? Melhora quando algo bom acontece ou não? Ou você fica feliz quando algo bom acontece e depois você volta a ficar mal? Ou você nem sente nada quando algo bom acontece, que pode indicar mais uma apatia, né? O que acontece com o seu sono? Fica mais ansioso ou mais vazio, mais apático? Tristeza, culpa, lentidão mais constante, às vezes sugere unipolar, mas não necessariamente, tá? Na bipolaridade, na depressão, na fase da depressão, isso pode acontecer aqui também, tá? Vazio, apagamento, é uma oscilação, você pode pensar mais em bipolaridade, sabe? É como se fosse uma depressão, mas às vezes o paciente ainda fica com a mente assim, ou às vezes fica irritado, mesmo na depressão. São indícios, tá? Uma coisa não exclui a outra. Você não vai determinar por base nisso. É pelo contexto geral. Ansiedade predominante. Pode ser secundário ao humor, ou o que tá chamando de ansiedade pode ser um humor misto, né? Que acontece na bipolaridade. Piora de manhã e à noite melhora um pouco. Enfim, então tem vários indícios que a gente vai anotando. Nada disso sozinho define se é um transtorno ou se é outro. Então, se tem uma coisa que você tem que sair dessa aula sabendo é que não há um único sintoma ou um único indício que sozinho defina um diagnóstico. É sempre uma junção das pistas para a gente resolver o mistério. Agora, que perguntas a gente faz para identificar aí uma ativação, essas fases para cima? Quando você melhora normal ou passa do ponto, né? Mas essa pergunta eu também deixo aberto para o paciente falar, mas eu preciso entender o que é passar do ponto para esse paciente. Lembra que eu falei? Alteração no sono, assumir comportamento de risco, irritabilidade, fuga de ideias, pensa demais. Então eu preciso entender, tá? Já dormiu menos, mas mesmo assim no dia seguinte você tá descansado? Tá? Não um dia ou outro, mas tipo, vários dias você dorme 2, 3 horas, às vezes nem dorme, mas no outro dia você tá novo. Nem parece que precisa dormir. É um indício. Já ficou mais falante, confiante, impulsivo do que o normal, tomou decisão grande, depois achou estranho, gente, por que eu fiz isso? Se fica só normal, mais compatível com unipolar, ligado demais, produtivo, confiante, muito irritado, pode ser aí uma bipolaridade, mais agitado, tenso, às vezes ansiedade, mas isso pode acontecer na bipolaridade também. Obcecado por projetos, pode ser o TDAH hiperfoco, mas pode ser o comportamento dirigido a algo da bipolaridade, da ativação. Mudo conforme as pessoas, pode ser mais interpessoal. Então, são indícios que a gente vai ter de uma coisa ou de outra.